gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora também, nas 7 principais redes sociais da internet, para mais de 40 países. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês imensamente bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Muitíssima mesmo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos de benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses de seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para servir como um canal, como instrumento do Senhor nosso Deus, dando continuidade à igreja através de cartas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, utilizando também da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Então sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início à ministração de uma oração, para darmos início às ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Para interagir conosco nessa live, deixe nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado, que somente deixando essas informações aí já é uma forma de você estar interagindo. Pois nas Escrituras Sagradas, tudo para mais honra e glória ser Deus, é necessário a gente interagir e participar, ser a igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. Mateus 16, 24 a 27. O Senhor Jesus afirmou que vai recompensar a cada um de nós segundo as nossas obras. Então vamos à ministração de uma oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra. Para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, junto com transformar e edificar e libertar dos poderes que há no fogo e no sangue na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, alcançando cada uma dessas vidas que estiverem ligadas conosco através dessa internet, nesta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus, para tocar em cada coração onde essa live alcançar, para que cada vida venha interagir, seguindo, se inscrevendo, compartilhando, curtindo, comentando, ofertando, dizimando e se ajuntando em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, para que mesmo que ausentes quanto ao corpo, venhamos estar juntos em um só Espírito, bendizendo, exaltando, agradecendo ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome. E onde a tua palavra alcançar, com o poder que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em cada porta, portal e janela, através dessa live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, seja removido e destruído tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor Deus. E essas vidas limpas e livres, para
para se posicionarem com abundância de boas obras para uma vida de abundâncias. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, com essa igreja virtual, @Igrejas Benditas. E hoje estarei dando início aos sorteios dos rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de números pares. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E em Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus o Cristo. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram os pequeninos irmãos através de atitudes. Ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ouvimos também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausente quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando e examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então sejam todos novamente muito bem-vindos, capazes da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Escolha o seu número de 1 a 12 para que no decorrer dessa live, além de orações, você esteja recebendo no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para estar aumentando a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito ímpar de número 3 e o rebanho bendito par de número 4. São os primeiros a estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Nós só estaremos respondendo perguntas e interagindo com vocês nos comentários a partir de 1 e 12 da madrugada. Só estaremos respondendo aqueles que tiverem deixado o seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado aí nos comentários para estar participando da live para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui ao primeiro livro a ser ministrado, que é o livro de Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Obadias, capítulo 1 e único. Livro de Obadias, capítulo 1 e único, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3 e o rebanho bendito par de número 4. Livro de Obadias, capítulo 1 e único, para ambos os rebanhos sorteados. Vamos aqui ao próximo livro a estar sendo ministrado. Estamos ao vivo agora nesse momento e sou uma igreja viva, sal e luz do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que as nossas orações são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. E assim como as orações do livro de Salmos também são apenas introduções, pois orações duram no mínimo 1 hora. Se você quiser continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, basta você estar seguindo, se inscrevendo e compartilhando essa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Pois o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, ora por todos vocês, toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Então vamos à ministração de uma oração. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença, serem revestidos dos poderes que há no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta de seus pés, para que sejam limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe no comentário o seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado e interajam conosco para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Gratidão, Senhor Deus.
Vamos aqui a ministração no livro de Obadias, capítulo 1, e o único do versículo 1 ao versículo 7. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: Levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levam para fora dos teus limites. Os que regozijam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 e único aqui do livro de Obadias, justamente o que foi abordado, que foi ministrado durante a última live, no meu canal, @MileOfertadim, que fazemos live de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. O Senhor nosso Deus sempre mostrando estar interligado conosco através da sua palavra, em cada uma de nossas igrejas virtuais. Pois eu mencionei o livro de Obadias, e aqui sorteamos o livro de Obadias, para que nós venhamos a estar atentos e alertas, para não perder aquilo que é da parte do Senhor nosso Deus. Porque o que nós devemos estar cada vez mais e mais buscando jamais perder, primeiramente, acima de tudo, é a presença do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Não porque a presença dele nos traz as maravilhas que nos concede, mas sim porque a presença dele é a presença dele. Não tem nada nesse mundo capaz de equiparar, capaz de se comparar à presença do Senhor em nossas vidas. Não tem alegria que possa proporcionar nesse mundo que se compare à alegria do Senhor Jesus em nossas vidas. Não tem câmera de segurança, não tem carro blindado, não tem nada que nos proporcione uma verdadeira segurança do que a presença do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, em nossas vidas. E aqui nós vemos a consequência de quando é abandonada a presença do Senhor. Quando o Senhor se vira as costas para aqueles que primeiro viraram as suas costas para Ele. E aqui deixou bem claro que não havia em Edom entendimento. Eles sabiam quem era o Senhor, eles faziam parte da linhagem de Israel, mas o ponto era: não tinham um relacionamento com o Senhor nosso Deus. Não tinha a profundidade daquilo que era necessário para que eles viessem a não só tomar posse da bênção, como conseguir manter a bênção. Porque todo mundo ora sempre pedindo ao Senhor a bênção para receber e tomar posse da promessa. Mas esquecem de pedir uma coisa que o Senhor, ele já faz no processo. Mas era a primeira coisa que nós deveríamos pedir, que é a capacidade de chegarmos aonde o Senhor, onde nós queremos chegar e aonde o Senhor vai nos colocar. Porque de que adianta você ficar pedindo um carro ao Senhor Deus e você sequer sabe dirigir, sequer tem uma carteira? E é nesse momento que nós vemos o posicionamento que deve partir de nós, para que o mais o Senhor venha fazer, para que possamos verdadeiramente estar sendo igrejas, sal e luz, benditos amados do Pai e do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos aqui ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus a receberem uma palavra ao seu coração, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Escolha o seu número de 1 a 12 para estar recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração. Não fui eu que te bloqueei, não, tá bom, abençoado? Foi aí a própria rede social, então não lembro nem de você, sinceramente. Seja muito bem-vindo, capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Próximo rebanho bendito ímpar de número 7 e rebanho bendito par de número 8. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Aqueles que quiserem interagir conosco e participar da live e tirar suas dúvidas, a partir de 1h12 da madrugada, nós damos esse espaço a todos vocês para interagirem, para participarem. Basta deixar o seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado aí nos comentários, que estarão interagindo conosco ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet. Para mais honra e mais glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Como ele comentou, o verdadeiro pai não dá para o filho o que ele quer, mas sim o que ele precisa. Exatamente isso. E o filho precisa amadurecer para reconhecer que nem tudo aquilo que ele pede ao pai é o melhor para ele. E parar de ficar com essa história de esse crente murmurão que o tempo todo reclama: ah, Senhor, por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho aquilo? Ah, eu queria ter mais, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo outro.
E esse é um dos temas que justamente eu abordo nos meus 12 livros que estão vindo a ser lançados para instruir todos vocês na palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Próximo livro de 1 Reis, que possui 22 capítulos. Livro de 1 Reis, que possui 22 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Escolha também o número de 1 a 7, que logo mais, no decorrer dessa live, eu irei sortear mais 7 números. E toda live de segunda a sexta, além de orações, você recebe, no mínimo, 3 livros e 3 capítulos da palavra do Senhor nosso Deus. E lembrando que nos finais de semana, no sábado e no domingo, nós sorteamos, dentre as 5 lives que ocorrem no decorrer da semana, é sorteado quais lives serão reproduzidas nos finais de semana, sábado e domingo, no mesmo horário da live que ocorre, no caso aqui da Igrejas Benditas, de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. Também nessa rede social aqui temos reprise toda madrugada, às 4h07 da madrugada, para mais honra e glória ao Senhor Deus. E segunda a segunda, você tem uma palavra do coração do Senhor ao seu coração. Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui ao livro de 1 Reis, capítulo 15. 1 Reis, capítulo 15, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 7. 1 Reis, capítulo 15. E para o rebanho bendito par de número 8, livro de 1 Reis, capítulo 16, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, sendo semeada em seus corações. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. E a oração a ser ministrada, a próxima oração, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de ser Igreja Sal e Luz, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, aonde quer que você estiver. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada. E que cada lar, comércio, veículo e coração, onde estiver um bendito amado do Pai, recebendo com alegria essa tua boa palavra, haja o poder que é no sangue do Senhor Jesus Cristo, cobrindo cada área e setor dessa vida, para que ela possa verdadeiramente se posicionar para produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concede àqueles que o amam. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de 1 Reis, capítulo 15. Tudo para mais honra e mais glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração no livro de 1 Reis, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 17. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E até a Maaca, sua mãe, depois da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem. Pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia, o coração de Asa foi todos os seus dias totalmente do Senhor. Trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 15 aqui do livro de 1 Reis é muito forte, porque nós vemos ali o mandamento do Senhor superando o mandamento da carne. Pois aqui nós vemos que Asa destituiu a própria mãe, tirou um cargo de honra. Ele não tratou mal a mãe dele, só que ele tirou ela
de um cargo de honra, porque ela não havia dado honra ao Senhor dos Exércitos. E é nesse momento que nós devemos tomar sempre muito cuidado para não ter uma falsa aparência de santidade e acabar endeusando e colocando em pedestais pessoas que não são dignas, porque não foram fiéis à presença do Senhor nosso Deus. Nós devemos fazer a nossa parte, mas nunca negligenciar o nosso relacionamento para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Tem pessoas hoje em dia que colocam o seu líder religioso em um patamar absoluto, como se ele fosse isento de ser examinado, e com isso eles ignoram o próprio mandamento do Senhor nosso Deus. Ah não, Milena, mas está escrito que nós precisamos obedecer ao nosso líder. Sim, quando ele nos instrui de acordo com a palavra do Senhor. Quando você identificar que ele estiver tentando acrescentar ou omitir alguma coisa, você tem que se posicionar repreendendo. Não para o seu próprio bem, mas para o próprio bem do líder também. Porque quando você alerta, você dá uma oportunidade da pessoa fazer diferente. Mateus capítulo 23, versículo 13, versículo 15. Se o líder, Mateus capítulo 5 também fala sobre examinar as obras e o fruto do líder, para que a gente venha estar atento com muita atenção e cuidado, para que nós venhamos a lembrar que o maior relacionamento que nós devemos manter é aquele que não só é digno, como merece, e a ele pertence toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. E o nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que o mais ele nos ajuda. Então é muito importante buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu estarei agora apresentando a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. Então prestem todos muita atenção. Qualquer dúvida, deixe nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado, para estar participando conosco da live, interagindo e tirando suas dúvidas, para mais honra e mais glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E caso essa live você perca alguma anotação, anote aí a base da Bíblia Sagrada. Se não conseguir anotar, basta você estar indo em outras redes sociais, com @igrejas benditas, que essa live fica salva para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui apresentar a mensagem. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo bem, glórias ao nosso Senhor Jesus. Recado dado a todos vocês.
Quem quiser mais informações pode entrar em contato conosco no privado também. Quem quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nas redes sociais aqui você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais o vídeo estará fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Pois lembrando a todos vocês que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. E esse Marcos Vinícius aí é alguém que não tem caráter, tá bom, gente? Então só ignora qualquer coisa que ele falar, porque a gente já está há mais de 2 anos na internet, oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. E basta vocês aceitarem os desafios, examinem nossas mais de 100 denúncias, que cada uma delas aborda temas necessários e essenciais para a vida, tanto natural quanto principalmente a espiritual de todos vocês, para que vocês possam colocar à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Vamos aqui ao próximo rebanho dos benditos. Nosso Senhor Deus está recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração. Então todos muito bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho bendito ímpar de número 5 e rebanho bendito par de número 6. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração. E o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live é o livro de 2 Pedro, que possui 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, que possui 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Lembrando a todos vocês que estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, Passa Igreja Virtual, @Igrejas Benditas. E o próximo livro a ser ministrado é o livro de 2 Pedro, capítulo 1. Livro de 2 Pedro, capítulo 1, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 5. 2 Pedro, capítulo 1. E para o rebanho bendito par de número 6, livro de 2 Pedro, capítulo 2, para a sua meditação. Estamos sempre aqui com a permissão do Senhor nosso Deus, de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. E de segunda a sexta também estou 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @MileOfertadim, onde lá durante toda a live eu interajo mais com vocês, tiro suas dúvidas. Vocês podem participar da live tirando suas dúvidas também, a partir de 1h12 da madrugada, para mais honra e mais glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração de uma oração. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuar a receber orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Esses números porque a Bíblia Sagrada também é número, e a gente trabalha em cima dos números nas Escrituras Sagradas. 12 tem um significado, 7 tem outro significado, meia-noite também tem um significado, que é 12 de novo. E aí nós vemos como que verdadeiramente é importante examinar com muita atenção e cuidado. Basta você pesquisar aí nessa rede social aí mesmo, e a Grok examinando a Bíblia Sagrada, que vai ver que até mesmo as orações têm número nas Escrituras Sagradas. Você pegar o alfabeto hebraico, cada uma letra simboliza um número. O Senhor nosso Deus sempre trabalha através do número, porque o número não tem interpretação do ser humano, é sempre uma conta exata. Não tem, eu acho que isso aqui é um 8, para mim isso aqui parece um 15, não tem essa. É um número, pronto e acabou. Para mais um glória ao Senhor Deus. Vamos à ministração de mais uma oração. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor, em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros, seguidores ou inscritos, ou ofertantes ou dizimistas desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja o transformar dos poderes que é no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, em cada lar, comércio, veículo e coração, para que essas vidas conectadas conosco vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos, capaz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. O Johnny de Maceió, Alagoas, seja muito bem-vindo, capaz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui à ministração no livro de 2 Pedro, capítulo 1, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 9.
Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus por Cristo. Esse capítulo 1 aqui do livro de 2 Pedro é muito importante para trazer de volta à igreja a realidade da qual nós vivemos nessa terra, andamos nesse mundo, mas nosso coração não pode permanecer nesse mundo, que é esse o ponto muito importante. Porque o Senhor Jesus foi bem claro que ele foi nos preparar morada, que se não houvesse morada, ele nos teria dito. Então, muito necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado aonde que está o nosso coração. Pois aqui nós vemos que cada um elemento segue de outro elemento. E com isso é uma caminhada, é um processo verdadeiro para buscar a presença do Senhor nosso Deus. Pois aqui foi bem claro. Por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. E por aí foi cada uma etapa até chegar ao amor, que é o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ele é amor. E quando nós guardamos e praticamos o seu mandamento, Ele e o Pai vêm fazer morada dentro de nós. O que é impressionante é que tem muita gente que questiona o Senhor Deus da Bíblia Sagrada, sendo que tudo aquilo que Ele exige de nós, que nós venhamos a fazer, é o melhor, logicamente, socialmente, biologicamente, emocionalmente. Tudo aquilo que Ele exige de nós é o melhor a ser feito, é o melhor a ser praticado, tanto para nós quanto para o próximo que está conosco. Só que o maior problema está porque eles confundem aquilo que o Senhor Deus mandou daquilo que a religião impôs no ser humano. Porque o Senhor Deus, o Senhor Jesus, não trouxeram nenhuma religião no mundo. Tanto é que essa palavra religião, ela sequer existe no aramaico, no hebraico e no grego, os 3 idiomas que foram escritos às escrituras sagradas. E aí você vê que quando você pesquisa aí a etimologia da palavra religião, você vê que o significado dela foi completamente alterado 1.500 anos depois da vinda do Senhor Jesus pela Igreja Católica para separar o poder da Igreja e o poder do Estado. Para a gente ver que esse tal de religião que tanta gente idolatra é algo mais uma jogada política e socioeconômica de templos que estão ali cada vez mais buscando o seu próprio reino, o seu evangelho e a sua justiça. E com isso, negligenciando o seu dever e a sua obrigação para com o próximo. Estamos trazendo a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, em que o obreiro recebe o seu salário. Palavra do Senhor Jesus, Lucas 10, versículo 7. Todo obreiro é digno do seu salário. As pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, a oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Todos têm oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. E nós trazemos esses nossos desafios para que vocês possam colocar à prova o nosso caráter. Porque abrir uma câmera na internet e falar que a gente fala a verdade, que a gente conhece muito, é fácil. Dura pouco tempo, porque sempre acaba sendo desmascarado. Mas é fácil. Agora está há mais de 2 anos na internet, oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. Eu não vejo mais nenhuma outra igreja fazendo, além nós, que estamos aqui nos posicionando como o Senhor Jesus se posicionava. João capítulo 8. Quem de vós me convence de algum pecado? E nesse nosso mais novo desafio aqui, de 200 milhões de reais em dinheiro, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só dessas 7 afirmações foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. 1. Ofertas. 2. Sacerdote. 3. Receber a palavra da Bíblia Sagrada por outra pessoa na sua casa, na sua moradia.
4. Oração. 5. Orar. 6. Dízimos. 7. Ter um lugar em particular para buscar a presença do Senhor Deus na sua casa, na sua moradia, em particular, para mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. São 7 afirmações ao todo. Basta provar que uma só delas foi anulada ou que não é mais necessária com base na Bíblia Sagrada e recebe valor em dinheiro. Porque chegar e falar, não, oferta e dízimo tá errado, oferta e dízimo tá certo, todo mundo fala, cada um apresenta seu ponto, isso que aquilo outro. Mas a gente está se trazendo aqui a oportunidade de vocês interagirem, examinarem e colocarem à prova até mesmo no meio natural, para que vocês coloquem verdadeiramente à prova. Palavra das Escrituras Sagradas, Romanos capítulo 13. Queres, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. A gente está aí há mais de 2 anos reconhecendo que a internet não é uma terra sem lei. E nós estamos oferecendo, não estamos pedindo não, estamos oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo, para que vocês possam sondar o nosso caráter. Então entre em contato conosco também no privado, peçam os nossos templos físicos na sua região, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nossos Deus estarem recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet. Então deixe nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado e participe conosco interagindo na live e recebendo a sua recompensa, Mateus 16, de 24 a 27. Palavra do Senhor Jesus. Eu vou recompensar, eu vou pagar a cada um de vós segundo as vossas obras. Próximo rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Vamos aqui ao livro a estar sendo ministrado, Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais. Seja muito bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o livro sorteado é o livro de Provérbios, que possui 31 capítulos. Livro de Provérbios, que possui 31 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. Livro de Provérbios, capítulo 26. Provérbios, capítulo 26, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1, Provérbios, capítulo 26. E para o rebanho bendito par de número 2, livro de Provérbios, capítulo 27, para a sua meditação. Escolha um número de 1 a 7 também, que logo mais eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor ao seu coração. Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Exatamente, como a Sally comentou. Na verdade, nós não pagamos dízimo, a gente devolve o que não é nosso. E nós só podemos devolver ofertas e dízimos a quem é sacerdote ou quem é um discípulo de sacerdote, está debaixo da autoridade do sacerdote. Nós temos aí a nossa denúncia que oferecemos mais de 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ou acompanhando as gravações futuramente, recebam as abundâncias, diversidades e plenitudes de poderes que é no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, e que haja as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. Em nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos imensamente bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração no livro de Provérbios, capítulo 26, do versículo 11 ao versículo 17. Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. Tens visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Mas sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos, do que 7 homens que sabem responder bem. Quem te mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa.
Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Esse capítulo 26 aqui do livro de Provérbios é muito importante realmente para a gente poder estar vendo como que a nossa atitude, o nosso comportamento, não só para com nós mesmos, mas sim também para com o próximo, reflete no ambiente em que nós estamos. Pois aqui deixou bem claro como o cão que torna o seu vômito é um insensato que reitera a sua estutícia. Ou seja, algo que é ruim, ele lançou, ele ainda vai lá e volta para reafirmar aquilo. Por isso que nós devemos tomar sempre muito cuidado também. E a gente colocou aí as mais de 100 denúncias, justamente para eliminar esse tipo de gente que fala besteira e continua insistindo, porque a pessoa não pensa, não raciocina, continua insistindo naquilo, porque ela foi cauterizada desde a sua infância. Desde a época dos seus pais, dos seus avós, dos seus tataravós, que ela foi ensinada daquela maneira. Então você agora, aquela história, tentar ensinar truque novo a cachorro velho é difícil, para não dizer a palavra impossível. O único que é possível realmente é o Senhor nosso Deus. Mas Ele não obriga ninguém a nada. Ele te dá oportunidades, se você quer receber ou não. Pois aqui deixou bem claro que tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos, maior a esperança há no insensato do que nele. O insensato ainda tem uma oportunidade. Mas quando aquela pessoa está convicta de que o que ela fala é a verdade, aí que nós vemos que cada vez mais e mais ela se afundou no seu próprio vômito. E aqui a gente traz justamente essas denúncias aí, que teve até uma vez um abençoado que perguntou: Milena, por que você mudou tanto a sua forma de falar, a sua forma de agir? Por que você mudou tanto desde o início do canal? Gente, se eu não tivesse mudado nem um pouco, aí sim vocês teriam que estar preocupados realmente com a minha integridade. Para que vocês possam ver com muita atenção e cuidado que nós estamos aqui em constante evolução, em aperfeiçoamento na presença do Senhor nosso Deus. Aquilo que nós temos certeza não é aquilo que nós sonhamos e imaginamos. É aquilo que a gente buscou, examinou, reexaminou, examinou de novo, fez prova de novo, buscou, examinou de novo. Para que a gente possa chegar e falar com integridade de um assunto que a gente não apenas ouviu dos outros, que a gente viu, viveu, examinou, estudou, buscou e identificou. Então é isso que é a diferença. A gente não fala por falar. Todas essas mais de 100 denúncias aí, a gente fala com convicção, não é por arrogância não. É porque eu realmente acho que se a gente tivesse 1% de dúvida, depois de tudo que a gente examinou, que a gente buscou, que a gente fez prova, a gente ia colocar? Não ia. A gente, além de amigos e discípulos do Senhor Jesus, a gente é inteligente e a gente também somos um grupo de empresários. Então a gente sabe colocar na balança. A gente não vai tratar com banalidade aquilo que o Senhor nos entregou. A gente examina com muita atenção e cuidado. A gente vai lá, reflete, a gente busca interagir, participar. A gente dá a oportunidade de vocês interagirem, de participarem, de tirarem suas dúvidas. E com isso a gente vai o quê? Desenvolvendo como igreja. Mas de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus, com as escrituras da Bíblia Sagrada. Pois aqui no versículo 16 fala: mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Porque a gente tem esse ponto também. A gente está aqui dando oportunidade àqueles que querem interagir. Não adianta a gente ficar batendo boca e discutindo com quem não quer escutar, com quem não quer participar, com quem não quer interagir. E a gente colocou aí essa regrinha básica. Quer interagir? Quer interagir? Quer participar? Quer tirar suas dúvidas? Deixa no comentário o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado e interaja conosco. Examine as nossas mensagens, examine as nossas denúncias, para que vocês possam estar sendo igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus, sendo parte do rebanho do Senhor Jesus, não sendo gado de abate de líderes religiosos ímpios. Eu estarei apresentando agora a vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Então prestem todos muita atenção. Qualquer dúvida, essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejasbenditas. Você vai poder voltar e escutar novamente a mensagem. Não deixem de examinar nas escrituras sagradas, que nada em uma base da Bíblia Sagrada está nessa mensagem por acaso. Então examinem com muita atenção. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores,
já voltaram das férias e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Muitíssimo bem, recado dado a todos vocês. Quem quiser escutar novamente a mensagem, anotar alguma base que não conseguiu na Bíblia Sagrada, essa rede social fica salva em algumas redes, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. E se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social aqui você encontra na descrição da live as informações necessárias. Se tiver pelo celular, é só clicar nos 3 pontinhos que estiver ali em cima e você vai abrir a barra escrita descrição. Em outras redes sociais, basta você clicar no vídeo fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará assim em vão. Então coloque à prova nós, o nosso caráter, o conhecimento e o entendimento que nós trazemos aqui a cada um de vocês. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Aquela pessoa que você tem certeza que sabe muito da Bíblia Sagrada, traga ela até nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, na @MileOfertaDin. Pois a igreja verdadeira do Senhor Jesus interage, examina e discute, debate, para que verdadeiramente a luz da palavra do Senhor sempre resplandeça em nossos corações. Discute, debate, não tô falando de briga não, tá bom, gente? Tô falando de diálogo que é necessário. Atos 17 e Atos 18. Os apóstolos do Senhor Jesus, principalmente o apóstolo Paulo, todo dia estavam lá discutindo sobre o que estavam fazendo com a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos aqui ao próximo rebanho dos benditos nossos Deus receberem uma palavra ao seu coração. Rebanho bendito ímpar de número 9 e o rebanho bendito par de número 6. Escolha o número de 1 a 12 e seja membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas. E além de orações toda semana, toda madrugada e uma vez por semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte, você recebe também, de segunda a segunda, um livro e um capítulo, no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para estar aumentando a sua fé. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então se inscrevam, ou nem sigam e compartilhem, convidando outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus em seus corações. Próximo livro de 1 Coríntios, que possui 16 capítulos.
Livro de 1 Coríntios, que possui 16 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 9, e do rebanho bendito par, de número 10. Livro de 1 Coríntios, capítulo 16, para ambos os rebanhos sorteados. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Se inscrevam, nos sigam para continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, segunda a sexta, a partir de 00h07. E a partir de 1h12 da madrugada, estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja, através do poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo sendo derramado em cada vida, onde essa live alcançar, as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas essas benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes ou dizimistas desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja cura, proteção e purificação em cada corpo, alma, espírito e coração dos que estão buscando ao Senhor Deus durante a madrugada junto conosco. E que haja purificação, libertação, restauração e renovação através do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nestas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas através de nós nessa tua bela igreja virtual, @igrejas benditas. Em nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 7. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade, e já juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Irei ter convosco por ocasião na minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 16 aqui do livro de 1 Coríntios, vemos ali a comunhão dos irmãos, mesmo que ausentes quanto ao corpo, mas juntos em espírito, contribuindo daquilo que lhe tinha, cada um de acordo com a sua capacidade. Quando nós trazemos aí os templos físicos, a inauguração, onde o obreiro recebe seu salário, e as pessoas têm acesso a recursos e condições de fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, para não ter desculpa de, mas eu não tenho orçamento suficiente para ajudar o próximo. Então aí que entra o templo físico. Porque é necessário que vocês saibam separar também que dinheiro de oferta e de dízimo é um compromisso que você tem para com o Senhor Deus, que deve ser entregue ao sacerdote. Agora, o sacerdote deve administrar muito bem esse valor da oferta e do dízimo, para que, ao você entrar em um templo físico, você tenha recursos e condições e oportunidades para amar ao próximo. Um exemplo, você gosta de entregar quentinha, então mas você não tem condições para isso? Você oferta e dizima no templo físico, onde tem um sacerdote. Você oferta e dizima ao sacerdote, e ele tem que dar a oportunidade a você, o recurso e a condição para você exercer a obra do Senhor em nome do Senhor. Também não é porque a igreja está bancando, então é tudo no nome da igreja. Não, em nome do Senhor Jesus. Mateus 25, versículo 31 a 46. Aquele que fizer em nome dele aos pequeninos irmãos, para que a gente saiba que há uma diversidade de ministérios. Todos precisam estar juntos, interagindo e participando, cada um de acordo com a autoridade que lhe foi concedida. Porque quando Arão e Miriam tentaram questionar a autoridade que o Senhor havia posto, a responsabilidade que o Senhor havia posto para Moisés, deu ruim para cima deles. Para que a gente veja que o Senhor delegou uma autoridade a cada um, e é necessário cada um agir de acordo com a autoridade que o Senhor concedeu, junto com o outro, para que todos nós venhamos estar juntos, em comunhão, sem ninguém ter falta nem necessidade de nada.
Vamos aqui ao último rebanho bendito ímpar de número 11 e o rebanho bendito par de número 12 a estarem recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o próximo livro aqui a ser ministrado nessa madrugada é o livro de Neemias, que possui 13 capítulos. Livro de Neemias, que possui 13 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. O Jonathan de Joinville, Santa Catarina, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Próximo livro de Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 11, Neemias, capítulo 2. E para o rebanho bendito par de número 12, livro de Neemias, capítulo 3, para a sua meditação. Escolhem o número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor ao seu coração. Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas, dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas nesta tua igreja virtual, @igrejas benditas, que estão o buscando na madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver. Que haja as abundâncias e diversidade de poderes que é no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, destruindo toda semente de amargura, toda obra da carne ou do maligno, que estiver de alguma forma interferindo da tua palavra alcançar o resultado da qual ela está sendo enviada através de nós, para que cada vida onde essa live alcançar possa ser verdadeiramente livre e grata ao Senhor Deus. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão, Senhor. Vamos aqui à ministração no livro de Neemias, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 10. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentado junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parecer bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Zaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 2 aqui do livro de Neemias é importante para a gente ver que quando o princípio está de acordo com a direção, a palavra e o mandamento do Senhor nosso Deus, todo o resto, mesmo que o inimigo se levante, porque ele vai se levantar, quando é da parte do Senhor, o inimigo sempre se levanta, porque se o inimigo não tentar te impedir, te atrapalhar, te atrasar ou te retroceder, quer dizer que não é da parte do Senhor esse caminho que você está se direcionando. Mas aqui nós vemos que quando o rei perguntou para ele o que ele queria, ele não respondeu na emoção, no sentimento, não. Ele primeiro orou ao Senhor
e depois voltou e falou ao rei. Pois aqui deixou bem claro que a boa mão do Senhor estava com ele. Por que o Senhor estava com ele? Porque o propósito do coração dele estava alinhado aos planos do Senhor nosso Deus. E por que estava alinhado aos planos do Senhor nosso Deus? Porque ele estava buscando esse direcionamento ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para que a gente venha parar de tentar puxar as rédeas da situação, sendo que sequer temos controle de nossas próprias vidas. Para que ao entregarmos tudo na mão do Senhor e agirmos conforme a Tua palavra, venhamos verdadeiramente a prosperar, como eu venho instruindo vocês aí nos meus 12 livros que estão para serem lançados, para que vocês possam verdadeiramente ser igreja sal e luz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao último livro a ser ministrado, que será uma palavra do coração do Senhor nosso Deus para todos nós nessa madrugada. Livro de Juízes, que possui 21 capítulos. Livro de Juízes, que possui 21 capítulos, é o último livro a ser ministrado nessa madrugada. Livro de Juízes, capítulo 9. Juízes, capítulo 9, é uma meditação para todos nós. Livro de Juízes, capítulo 9. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouquinho eu estarei sorteando os 7 números para que você tenha uma palavra do Senhor para aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Gratidão, Senhor. Vamos aqui à ministração do livro de Juízes, capítulo 9. Para mais honra e glória no Senhor Deus. Juízes, capítulo 9, no versículo 7 ao versículo 14. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: Deixaria eu o meu óleo que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Esse capítulo 9 aqui do livro de Juízes é muito importante, que aqui justamente usam de uma parábola para ver que quando o povo vai seguindo conforme a vontade do seu coração, cada vez mais e mais o plano que eles tentam dar bem sucedido acaba vindo a recuar. As melhores opções disseram não, porque a palavra do Senhor não estava direcionando a eles. Então aqui nós vemos que chegaram ao ponto de pedir ao espinheiro, ou seja, a última opção que eles pensavam no coração dele, a opção que eles não queriam, mas era a que sobrou. Então nós devemos buscar sempre o direcionamento do Senhor nosso Deus, para que tudo seja executado conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável para todos nós. Então escolha agora o seu número de 1 a 7 para estar recebendo uma palavra do Senhor para o seu coração. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1 e único. Obadias, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 15. 1 Reis, capítulo 15, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 3, vai meditar em Provérbios, capítulo 26. Provérbios, capítulo 26, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 1, vai meditar em 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2, se você escolheu o número 2. E se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 9. Juízes, capítulo 9, se você escolheu o número 4.
Lembrando a todos vocês que nós estamos aqui também para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes ou dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Então leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco, nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social, você vai poder tanto voltar para anotar e examinar versículo por versículo, como você também encontra na descrição da live as informações necessárias para você ofertar nesse ministério do Senhor Jesus para conosco. Em outras redes sociais, o vídeo estará fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui. Entre também em contato conosco no privado, peça a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região, pois lembrando que conosco o obreiro recebe o seu salário, os necessitados têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, a oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus e, além de todos, terem a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé. O Daniel de Brasília, Distrito Federal, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Já vou responder essa pergunta daqui a pouco. Antes eu preciso fazer um convite para todos aqueles que querem reconhecer ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Declara aí nos comentários: eu, escreva o seu nome, eu confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. Declare aí agora nos comentários, Mateus capítulo 10. Confessar o Senhor Jesus em público, ele também irá te confessar diante do Pai e dos seus anjos. Se o negar em público, ele também o negará diante do Pai e dos anjos. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos, leia em voz alta o versículo Mateus capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. De joelhos, leia essa passagem em voz alta e ainda de joelhos e em voz alta, faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e o meu fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que é suave e leve, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permaneço no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Lembrando que em algumas redes sociais essa live fica salva. Você vai poder voltar, pausar, examinar com muita atenção e cuidado e confessar ao Senhor Jesus como Marco Antônio de Araújo. Confesso o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo. A paz, a graça e a alegria do Senhor Jesus. Muitíssimo amém. Lucas capítulo 15, uma grande festa no céu para mais um glória ao Senhor Deus. Vou responder agora o Daniel, mas antes pausa para hidratação. Presta atenção, Deus. Bom, vocês aí não perdem a oportunidade de vocês, de todos vocês, mesmo que não tenha nada para perguntar, fala onde é que você está, o estado que você está, o município, a cidade que você está. Fala que isso vai ser muito bom para vocês, para você, para os seus filhos. Gente, é algo gigantesco que o religioso não sabe disso. Mas é isso, você tem que interagir. Todas as vezes que você está diante da palavra de Deus, você tem que interagir. Você tem que dizer assim, é que nem lá em Lucas capítulo 19, né? Aquele pequenininho, Zaqueu interagiu, Zaqueu fez uma coisa diferente, Jesus prestou atenção nele. Exatamente. Mas a multidão não estava nem aí. Exatamente. Certo? Seja um Zaqueu também, faça a diferença. Muitíssimamente. Sempre se apresenta, mesmo que não sabe falar nada, não está conseguindo falar nada, mas se apresente, eis-me aqui que Deus pode te usar, abençoar. Muitíssimamente.
O abençoado não tem o nome ali, mas de São Paulo, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria no Senhor Jesus, deixe seu nome aí abençoado, para mais uma glória ser Deus. E o Daniel de Brasília, Distrito Federal, seja muito bem-vindo novamente com a paz, a graça e a alegria no Senhor Jesus, perguntou: assistiu a série The Chosen? O que achou? Então vamos lá. Primeiro ponto, não assisti essa série completamente, porque eu gosto realmente de manter a minha calma, manter a paciência, manter o espírito de calma. Porque o de mansidão, aí a gente já sabe que não é totalmente diferente. O espírito de mansidão, nesse momento, ele age. Por quê? Essa série tá cheia de boa intenção, mas tá cheia de heresia na Bíblia Sagrada. Porque quando você examina... Tá cheia de heresia nela sobre a Bíblia Sagrada. Exatamente, tá cheia de heresia nela sobre a Bíblia Sagrada. Porque ela distorce, ela acrescenta, ela omite, ela adultera, ela faz 1001 coisas usando da palavra do Senhor, nosso Deus e Todo-Poderoso. Então é aí que a gente vê que tem que tomar muito cuidado, para que a gente parece estar cheio de boa intenção, mas está trazendo uma heresia delas para dentro de casa. beber. Exatamente. Não, já até, graças a Deus, eu não tô conseguindo puxar nenhum ponto específico aqui agora na minha mente para não me estressar. E o José de Goiânia, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Perguntou: vocês têm templo físico? Estamos inaugurando em todos os municípios do Brasil, em que o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, a oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. E peça um aí para o lugar onde você está, que é questão de meses da gente chegar. Peça um aí também, peça um aí. Muitíssimamente, tudo para e a gente vai poder juntar as igrejas, a gente não vai poder separar não, a gente vai poder juntar. Se tem alguma igreja me ouvindo aí que está precisando de recursos financeiros, entre em contato conosco. Muitíssimamente, tudo para mais uma glória ao Senhor Deus. Nós somos Igreja Sal e Luz do nosso Senhor Jesus, estamos aqui para sermos benditos, amados do Pai, ovelhas do nosso Senhor Jesus. Ao todo são 12 igrejas virtuais que estão aí há mais de 2 anos, com lives no horário da manhã, tarde, noite e madrugada, de segunda a sexta, e nos finais de semana, reprise das lives, que são sorteadas. Quais das lives realizadas durante a semana são sorteadas, quais delas serão repetidas no sábado e no domingo, para que de segunda a segunda você tenha uma palavra do Senhor ao seu coração, para estar aumentando a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas lembrando que a reprise não é em todas as redes sociais, não é todas que dá essa opção. É nessa rede social aqui, a rede social quadrada com um triângulo branco no meio, dos vídeos longos, aquela do vídeo deitado, a mais antiga de todas. Então é isso aí, para você ver. Aí você sabe que a tua igreja lá, o seu líder lá está com dificuldade financeira, está lá, você fala: olha, vamos entrar em contato lá nas 100 ovelhas, ou na Igreja Bendita aqui, vamos entrar em contato lá pedindo ajuda a eles, que ele vai nos ajudar. Questão de meses, a ajuda está chegando. Muitíssimamente. Manda eles entrar em contato conosco, poxa. Muitíssimamente. A Nehir de São Paulo, seja muito bem-vinda com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tudo para mais que todos os ministérios da igreja é do Senhor Jesus, não é do homem não. Exatamente. Por esse motivo que a gente compartilha tudo. Exatamente. Pois quando verdadeiramente é do Senhor Deus, como foi ministrado aqui logo mais no início da live, como é importante cada um estar respeitando a autoridade constituída pelo nosso Senhor Deus e cada um agindo de acordo com a autoridade que lhe foi concedida pelo nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E você vê que o Espírito Santo, né, lá em 1 Coríntios capítulo 14, é ele que, todos os dons, é ele que distribui, de acordo com a necessidade. Exatamente. E o Douglas Bezerra, antes de você fazer qualquer afirmação sobre alguma pessoa, tome sempre muito cuidado, porque o que você acabou de fazer não foi demonstrar a sua opinião. O que você fez foi um crime que conjura no crime de injúria, calúnia e difamação, previsto nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal Brasileiro. E nós temos 6 meses para te processar criminalmente e até 3 anos para te processar por danos morais, porque nós estamos aqui com caráter e integridade na palavra do Senhor nosso Deus. Qualquer ofensa que você refira apenas à nossa pessoa é uma coisa, a minha aparência é uma coisa. Agora, você questionar o nosso caráter e integridade e nos acusar de estarmos de alguma forma utilizando a palavra do Senhor nosso Deus com fins malignos, aí você já começa a mexer na área espiritual. E antes que qualquer um chegue e fale: tá ameaçando processar o irmão. Não, isso aqui é, primeiro ponto, isso aqui é um aviso para ele tomar cuidado, para que outras pessoas também não venham prejudicar ele por ele agir na ignorância. Segundo ponto, sempre muito importante, que quando um se levantou para tentar atrapalhar o evangelismo do apóstolo Paulo, ele mandou que o homem ficasse cego. Então é aí que nós vemos que o processo é o menor dos problemas dele. E o Senhor Jesus também, Mateus capítulo 5, também, da mesma forma, falou
de forma bem específica. Ó, se o seu irmão tiver alguma causa, ó, deixa a sua oferta ali, vai lá, se reconcilia com ele, porque se ele te levar ao juiz, só vai sair de lá para poder pagar um outro sentido. Exatamente. Mas eu quero só informar só um negócio para vocês. Olha só, eu já estou 2 anos aqui, mais de 2 anos aqui, daqui a pouco vou estar fazendo 3 anos, só quero dizer de uma forma bem específica, olha só, esse rapaz que acabou de cometer isso aí, vai ser uma maior satisfação quando eu parar aqui e vou mandar os advogados procurar ele. Eu tenho 3 anos para poder fazer isso. Vai ser o maior prazer mesmo colocar os caras para poder trabalhar. Falar, ó, eu quero que esse aqui pague por aquilo que ele fez. Se você Então entendesse, você vai bem assim, tá? se você entendesse tanto de lei, você saberia diferenciar muito. Porque ele falou, eu não questionei. Não entendi nada. Ele falou, eu não questionei lei, eu falei o que eu estou vendo. E o que ele falou? Já tá pedindo dinheiro, bando de bandidos. Então vamos lá, primeiro ponto. Tem alguma placa escrita aqui que tá pedindo dinheiro? Ah, mas tem um Pix, eu deduzi que tá pedindo. Não, em nenhum momento a gente pediu. Vamos examinar com muita atenção e cuidado. A gente tem autoridade para receber ofertas e dízimos. E tem um motivo também de por que ter esse QR Code aqui na minha roupa, que eu também não vou explicar porque você não quer saber. Mas o ponto aqui sempre muito importante é que a gente não pode pressupor qualquer coisa sobre outra pessoa com base em nossos próprios julgamentos pessoais. Porque senão é o quê? É um crime. Se você entendesse de lei, você saberia. Bom, a única coisa que eu estou fazendo de todos, inclusive desse cidadão aí também, estou só clipando, só filmando, só ali, né? Tirando print. Tirando print. Só estou tirando. Todos vocês estão ali. A hora que o advogado não tiver nada a poder fazer, você vai aí, ó, eu quero esse daqui. Tu pode ter certeza que você está lá na lista. Exatamente. Tu pode ter certeza disso. Como ele comentou, o inimigo se levanta rápido, não é? Pois é, abençoado. Que ele abençoado comentou, toda vez que eu entro na live, ela tá brigando por dízimo. Primeiro ponto, não tá brigando. A gente tá aqui discutindo, debatendo com autoridade, tanto espiritual, quanto também autoridade natural. Mas ninguém falou de dízimo, nem ninguém falou de oferta aqui. Exatamente, só que ele nos acusou de estar roubando. Por isso, a gente não tá falando de oferta e nem de dízimo. A gente tá deixando bem claro. Não, quando fala bandido, então, meu irmão, peraí. Bandido, você me chamou de bandido. Esquenta não que meu advogado vai conversar contigo. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Tenho 3 anos para você poder resolver e arrumar isso daí. A gente dá sempre a oportunidade. Você pode ter certeza disso que, ou você vai entrar e vai... Porque uma coisa é certa, você vai chorar, porque eu vou chegar em você. Tu pode ter certeza disso. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. A gente dá sempre aqui a oportunidade a todos vocês de interagirem, Só de quem falou participarem. mesmo, só quem falou. Exatamente. Dá a oportunidade também de arrependimento. Tanto é que César tá lá. A gente vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda. A pessoa pode se salvar ou fazer outra coisa. Mas o ponto é, a gente dá a oportunidade para cada um verdadeiramente se arrepender. Exatamente. Isso aí é uma tremenda imaturidade. Nós estamos com 730 milhões de reais aí, mostrando aí, ó, só a nossa integridade, assim, ó. Ó, todos os deputados federais sabem da minha existência aqui. Todos os senadores sabem da minha existência aqui. Pô, você acha que, pô, peraí, ó. O cara tá de brincadeira. E a abençoada ali que perguntou, o intuito de eu estar com essa QR Code aqui nas minhas vestes é porque pessoas mal intencionadas estavam utilizando indevidamente da minha imagem, inclusive com o uso de inteligências artificiais. Isso serve tanto como um símbolo para espantar esse tipo de pessoa, como também um código para alertar aqueles que nos acompanham. Porque se isso aqui tiver borrado, manchado, cortado de alguma forma, você já sabe que quem está retransmitindo ou a mensagem que você está assistindo não está partindo da nossa parte. E aí você pode colocar a prova de uma maneira assim mais rápida, para você não acabar sendo prejudicada em hipótese nenhuma por estar aqui acompanhando, interagindo e participando conosco. E eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @MileOfertadim. E aqui no @Igrejas Benditas, a partir de 00:07. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, meu muitíssimo amém. Fale com as autoridades políticas, com os empresários, empreendedores, até mesmo com os moradores de rua, sobre cada uma das causas que nós trazemos aqui a todos vocês. Peçam para eles entrarem em contato conosco, para que cada um tenha uma oportunidade de ser uma igreja viva, sal e luz, bendita amado do Pai e ovelha do nosso Senhor Jesus. Fiquem com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Aguardo vocês nas próximas lives e meu muitíssimo amém.